Olá, seja bem-vindo à Culturaria da Rê. Hoje a gente vai dar continuidade à nossa série dos deuses do Olimpo e eu vou falar sobre Poseidon. Poseidon ou Netuno, conhecido como o deus dos mares. Poseidon é um titã, ou seja, ele é irmão de Zeus. E quando Zeus ganha a sua guerra, contra o pai Cronos e liberta todos os titãs, o mundo é dividido em 3 partes. E uma das partes, que são as águas ali, e as terras abissais, que é essa parte do meio entre o céu e o Hades, você tem essa parte intermediária. Essa parte intermediária fica justamente com Poseidon. Então Poseidon, ele não é exatamente o deus das águas, Por quê? Porque ele também tem poder sobre as terras abissais. Ele também é associado aos terremotos, por exemplo, às erupções vulcânicas, porque ele é o que gera esse chacoalhado que vai dar as tempestades, as grandes ondas, que vai dar os terremotos. Então ele é essas terras mais profundas e isso traz a associação dele justamente com as leis inexoráveis, com as forças profundas da natureza que não podem ser adiadas, não podem ser ignoradas. Afinal de contas, ninguém aqui vai ignorar um maremoto, vai ignorar um tsunami, uma coisa desse tipo. A presença de Poseidon é como se ele falasse assim, ó, chega, tá na hora de resolver esse negócio. E aí ele chacoalha a terra, Eu até separei aqui, que Hesíodo chama ele, do saco de dor da terra e dos mares. Então ele sacode a terra sacode os mares e dão essas tremendas tempestades que eram associadas a Poseidon, certo? Então você não pode adiar determinadas coisas, você não pode ignorar determinadas leis, porque senão elas vão lá e te chacoalham e você tem que resolver de uma vez por todas. Talvez por isso esse deus, ele tem uma fama de ser muito irritadiço, Ele tem uma fama de ser meio mal-humorado e de quando ele está de mau humor, sabe assim, tipo chefe, quando está de muito mau humor que você não pode chegar perto senão ele te morde, É mais ou menos assim que Poseidon é descrito. E exatamente por ter esse aspecto, Zeus acha que é bom casar Poseidon. Olha só, viu? Para casar, para o menino aceitar, para ver se ele para de ficar descontando nos outros. Vamos casar Poseidon, vou casar meu irmão. Então, eu vou ler aqui, gente, porque esse nome é difícil. Zeus casa Poseidon com Anfitrite, que é filha de Nereu, que é um deus do mar. Antes de Poseidon ser o deus do mar, quem cuidava dessa região era Nereu, que é de onde vem as Nereidas, e o outro deus chamado Oceano. Eram os 2 seres que cuidavam das águas. E aí depois passou para Poseidon. E aí Zeus fala, não, você vai casar com a filha de Nereu para ver se você se ajeita, para ver se você acalma. E junto ali com ela, lá teve o Tritão, que é um personagem mítico aí mais conhecido. E Poseidon também teve outros filhos, assim como Zeus tem diversos filhos, Poseidon também tem, Lá no vídeo de Zeus eu explico o porquê dessa quantidade de filhos e se isso se aplica também aqui a Poseidon. A diferença é que a Anfitrite, a esposa dele, não é tão ciumenta quanto era, então os filhos estão mais tranquilos, E ele é pai de muitos seres, muitos heróis míticos, que a gente conhece, muitas vezes não sabe, que é filho dele, Um deles é o cíclope Polifermo, que Ulisses vai encontrar nas suas viagens. É aquele cíclope que é um gigante enorme que tem um olho no meio da testa, Polifermo é filho de Poseidon. Pégasus, aquele cavalo alado, também é filho de Poseidon. Teseu, que é o herói Teseu, de Teseu e o Minotauro, também é filho de Poseidon. Então assim, tem muitas figuras importantes associadas a Poseidon. E não é difícil de você imaginar que um lugar repleto de ilhas, como é a Grécia, ela tenha dado tanta importância a Poseidon. Parece que no início ele tinha mais cultos, inclusive, do que o próprio Zeus. E quem teve na Grécia, quem não teve, vá, gente, próximo feriadão aí, junta as moedinhas do cofrinho, dá um pulinho lá na Grécia para você entender por que as águas são tão importantes. Eu ainda não fiz o meu cruzeiro pelas ilhas gregas, mas está nos planos, certo? Quando você vê aquele mar azul
né? É de uma beleza, é de uma coisa. Você pode ver Ulisses navegando ali naquelas águas, certo? E como tem uma parte que é continente, mas você tem muitos arquipélagos, né? Você tem ilhas pequenas ali, onde tem muitos templos, e você consegue imaginar a reverência que se tem às águas do mar. Por isso que Poseidon exige muito respeito, né? As pessoas respeitam muito a água, e num lugar onde a navegação é fundamental, ainda mais. Você precisa representar essas forças da natureza, porque elas estão muito presentes. Assim como a água dá a vida, né? A vida surge da água, você também tem uma facilidade muito grande de morrer na água. Né, uma tempestade é capaz de afundar um navio assim, a princípio indestrutível. E ele pode afundar, ele pode não aguentar as ondas, ele pode não aguentar os ventos, os trovões, né, toda essa força justamente de Poseidon. Então é um deus que exige muito respeito. As águas do mar, né, quem é marinheiro aí sabe, exigem muito respeito. Tá? Não se pode brincar com as águas do oceano, né? Com as águas de Poseidon. Bem, continuando então, a gente tem dois símbolos associados a Poseidon. Um é o tridente, né? Lembra do tridente, né? 3 dentes. O tridente, depois ele é associado ao diabo e tal, mas talvez pelo mau humor de Poseidon. Mas dentro de Poseidon, o tridente, ele representa os 3 mundos alinhados, né, conectados, fortalecidos. Então são os 3 mundos, e os 3 a gente sabe, né, que é muito associado às tríades, ao poder divino. Então é como o tridente, é como se ele pegasse o poder divino do céu e ligasse aqui embaixo, porque é um cajado, né, ligasse aqui embaixo com a terra. Tá? Eu estou fazendo assim porque vocês estão imaginando aqui o cajado, tá, gente? Então tem 3 aqui e o cajado aqui. Então estou ligando o céu com terra. E isso é poder, é canalização de poder. É como quando se abrem as águas do Rio Vermelho, quando você bate o cajado na terra, o rio se abre. Certo? A gente tem vários momentos assim, Apolo bate o caduceu que Mercúrio lhe deu de presente, né, no chão, e aí as serpentes se alinham. Então você bater um cajado na terra é você trazer poder. Né? E no caso de Poseidon, ele traz esse poder para os mares. E um outro símbolo associado também a Poseidon é o golfinho. Bichinho lindo, né? Espertinho, que ele fica subindo e descendo. E é interessante porque além dele parecer as ondas do mar, ele ser um animal aquático, ele também representa as reencarnações, né? Que uma hora a vida está manifestada, uma hora ela está submersa, ela está manifestada e está submersa. Então também o golfinho tem essa representação das forças da natureza que surgem e se escondem, né, durante os ciclos da vida. Poseidon tem um grande cortejo, e aí é interessante que vem a associação dele com os cavalos, né? Os cavalos de Poseidon, eles também representam essa força natural, só que já é uma força direcionada. Então Poseidon, ele tem os seus cavalos, né, marinhos, que vão levando a sua carruagem no seu cortejo, e atrás ele tem uma série de divindades, enfim, seres que vão seguindo ele e que vão representando todos esses aspectos da vida marinha e das forças que existem dentro dos oceanos, dos mares. E aí lembrar, gente, que é água salgada. Tá? Água doce são outras divindades, né? Rios, coisas desse tipo. Poseidon é mais o mar, água salgada. E por que a água salgada? Mais uma vez, porque é um lugar cheio de ilhas, né? E você tem muita presença do mar. E dentro, né, tem até pouco rio, é mais seco. Quando você pega a Mesopotâmia, por exemplo, que tem o Tigre e o Eufrates, lá os deuses de água doce são mais importantes, os de água salgada quase não aparecem. Por quê? Porque lá a vida vem da água do rio, né? Não da água do oceano. Então a gente vai vendo como a geografia e essas características civilizatórias também vão influenciando na construção dos mitos. Certo? Aqui minha colinha, deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa. Acho que não.
Assim, os jogos Istmos, né? A gente tem os Jogos Olímpicos, que eram em Olímpia, e na cidade de Poseidon você também tinha jogos, né? Que eram feitos também aí de 4 em 4 anos, assim como os Jogos Olímpicos, né? E Poseidon, por fim, ele não distingue muito quando ele está com mau humor, né? Ele não distingue bons e maus, né? Ele não distingue heróis de não heróis, de anti-heróis. Ele é fatal ali com todo mundo. E o pessoal não costuma não gostar disso, né? Mas não, gente, é porque as forças da natureza, essas que chacoalham a terra, né, como Hesíodo fala, elas não têm privilégios, elas não têm preferidos, né? Ela chacoalha para todo mundo. Então, quando Poseidon vem com a sua tempestade, é para todos, porque ele é uma força que está para além disso, além dessa moralidade, digamos assim. Como as tempestades mesmo. Eu estou aqui porque eu estou olhando pela janela, certo? Nem a tempestade mesmo. Quando vem uma tempestade, ela detona com tudo. Não interessa se você foi bom ou mal, sua casa é inundada, destruída, assim como a do vizinho do lado, certo? Então é por isso que ele não distingue tanto as coisas. Só que de vez em quando ele resolve pegar no pé de alguém, né? E aí a gente conhece a história de Ulisses. Poseidon ajuda muitos gregos durante a Guerra de Troia, né? E Ulisses, quando ele ganha a Guerra de Troia, ele comete um erro horroroso, que ele fala assim: eu sou melhor do que todos os deuses, porque o cavalo de Troia foi ideia minha, eu acabei com a guerra e os deuses não tem nada a ver com isso, eu sou o máximo. Toda vez que um ser humano se acha o máximo, gente, tenha fé que vai dar problema, é só esperar que vai dar problema. E no caso, Poseidon, que tinha ajudado, né, que falou: pô, Ulisses, que é isso? Aí ele fala: eu te ajudei nisso, te ajudei. Como assim? Você não precisa de ninguém? Aí Ulisses fala: não, eu sou a última bolachinha do pacote, eu fiz tudo sozinho. Aí Poseidon fala: pois você vai aprender que o homem precisa dos deuses, porque você vai voltar para casa, né, para Ítaca, através das minhas águas e dos meus mares. E aí a gente vê Poseidon, gente, ó, ele esmaga o pobre do Ulisses, faz ele demorar 10 anos para chegar em casa, coloca vento, desvia, dificulta, enfim. Até que no final, sabe quando é que Ulisses consegue chegar em casa? Quando ele dá o braço a torcer a Poseidon. Que aí ele vira e fala... É uma cena bonita na história, porque ele sai com um navio, com tripulação, um monte de coisa para voltar para casa, e essa tripulação vai se perdendo no meio das aventuras, e quando chega no final ele está sozinho, totalmente naufragado, sem navio, sem tripulação, sem nada, e ele fala: o que tu quer de mim? O que você quer de mim? E Poseidon responde: eu quero que você admita que o homem não é nada sem os deuses. E quando ele então consegue admitir, ele chega em casa. Isso é uma história também, né, para um outro vídeo. Vamos trabalhar nisso, certo? Aí eu conto mais detalhes dessa história de Ulisses e Poseidon para vocês. Bem, gente, era isso que eu tinha separado aqui para conversar com vocês sobre Poseidon. Espero que tenham gostado e a gente se vê no próximo encontro.